galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos abordando o exemplo 3, onde nós estudaremos o crescimento e o decrescimento de algumas funções. Para esse estudo, nós lançaremos mão do Teorema 3, um teorema visto no vídeo passado, que nos mostra que observar o sinal da derivada, que é algo que você vai perceber é relativamente simples, nos vai dar informações sobre o crescimento ou decrescimento de uma certa função, tá certo? Ou os intervalos de crescimento e intervalos de decrescimento. Claro que no vídeo passado nós falamos também a ideia do crescimento, o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente. Vimos que graficamente meio que a gente já conhece, olhando uma função já conhece se ela é crescente ou decrescente. Vimos a definição algébrica também, que é muito importante. E agora vamos pegar tudo isso e vamos usar aqui no exemplo 3. Tá certo? Então, o que o exemplo 3 diz? Estude o crescimento e o decrescimento das seguintes funções nos intervalos indicados. Então, nesse vídeo eu vou fazer os itens A e B, no outro vídeo os itens C e D, e mais um vídeo os itens E e F. Vou fazer apenas 2 exemplos por vídeo, para não ficar um vídeo muito carregado de informação. Eu vou dizer o seguinte, essa informação aqui sobre o estudo do crescimento de função é uma das informações mais relevantes do cálculo diferencial, certo? Uma das mais importantes, que tem mais aplicações práticas. Então, gente, vamos ali para o quadro, certo? Aqui no quadro eu coloquei um resumozinho do que a gente viu no vídeo passado. Nós temos aqui o seguinte, primeiro a definição de o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, e também o teorema que a gente vai estar utilizando aqui no exemplo. O que acontece, gente? Vamos só repassar aqui, que foi visto no vídeo passado. É o seguinte, uma função f é dita crescente em A se, para quaisquer x1, x2 em A, se x1 for menor que x2, isso implica necessariamente que fx1 é menor que fx2, ou seja, a imagem dos valores segue a mesma ordem que eles estão. Ou seja, o menor deles tem a menor imagem, o maior deles tem a maior imagem. Analogamente, f é decrescente em A se, para quaisquer x1, x2 em A, temos que, se x1 for menor que x2, agora inverte-se, a imagem do x1 é maior que a imagem x2. O gráfico vai ser mais ou menos algo assim, se a função for crescente. Assim, assim ou assim. Esse formato dele a gente vai estudar ao longo dos próximos vídeos. Se ele tem uma boca voltada para fora, ou para baixo, ou para cima ou para baixo, ou se ele é reto. E aqui, se for decrescente, vai ter um desses 3 formatos, mesma coisa. Essa abertura aqui, se vai ser para cima ou para baixo, a gente vai estudar também, ou se ele tem um comportamento retilíneo. Tá certo? Então, aí nós temos o teorema que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui. O que o teorema afirma? Se f' maior que zero para todo x pertencente a B, então f é crescente em AB. Se f' for negativa para todo x em AB, então f é decrescente em AB. Então, com esse teoremazinho, gente, a gente vai conseguir resolver esse exemplo aqui. Fazer esse estudo dessas funções. Que é o seguinte, estude o crescimento e o decrescimento de cada uma das funções a seguir nos intervalos indicados. Então, eu vou fazer aqui nesse vídeo o item A e o item B. No item A, nós temos uma parábola, meio que a gente até conseguia fazer esse estudo lá, só usando o ensino médio. E aqui no item B eu tenho uma reta, também, só usando o ensino médio. Só que aqui a gente vai perceber que a gente não vai precisar mais, ou melhor, se a gente não souber algumas informações da onde estiver lembrando, não se preocupe, a gente vai conseguir fazer a conta do mesmo jeito. Tá certo? Vai chegar na conclusão do mesmo jeito. Então, solução. No item A, temos que. Então, eu vou ter que fazer algumas coisas aqui, gente. Primeira coisa é o seguinte, é derivar a minha função, porque eu tenho que estudar o sinal da derivada. Então, primeira coisa aqui, f' de x. Então, eu vou fazer o seguinte, f' de x é quem? É 4 menos x ao quadrado, a derivada, disso, que é quem? Menos 2x. Então, eu já tenho minha função derivada. Então, minha derivada, f' de x igual a menos 2x, que é uma derivada muito simples, Só a derivada do 4, 0, derivada do x ao quadrado, 2x, como tem o menos aqui, menos 2x, beleza? Segunda etapa, vamos pegar essa derivada e igualar a 0. Por quê? Porque os pontos críticos serão os pontos de mudança de crescimento, certo? Aí pode ter 2 tipos de ponto crítico. O ponto crítico onde a função, a derivada dá 0, é o ponto crítico onde a função não existe, Lá no material, eu vou estar colocando isso um pouco mais detalhado. Aqui eu vou ser mais objetivo. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui,
f' de x igual a zero na segunda etapa, ou seja, menos 2x igual a zero. X igual a menos, 0 sobre menos 2, né? Ou seja, x igual a zero. Ou seja, eu achei um ponto crítico, ó, c igual a zero. Então, ela tem um ponto crítico. Então, isso significa que eu vou precisar estudar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o ponto crítico zero, né? Que é o valor de c aqui, que é onde a derivada se anulou. E eu quero estudar o seguinte, o comportamento antes, que é x menor que zero, para cá, ó, nessa parte aqui, e x maior que zero para cá. Porque o ponto crítico zero é um ponto de separação. Para fazer esse estudo, gente, eu vou fazer o seguinte, vou botar uma tabelinha aqui. Então, eu vou ter aqui o x, eu vou ter aqui o intervalo, que eu vou tirar uma conclusão, né? Eu vou ter a f' de x, eu vou ter o sinal, porque no final eu vou calcular isso aqui, mas vai me importar só se é positivo ou negativo. E vou ter a conclusão. Então isso vai estar bem detalhado lá no material, quando a gente for repassar o item A e o item B, né, nesse vídeo aqui. Você vai ver que isso aí está bem digitadozinho, bem explicadozinho lá. Então, ó, acontece o seguinte. A derivada, isso aí tem uma observação lá que eu até fiz questão de colocar, ela tem uma que a gente chama de propriedade congelante. Como eu não tenho descontinuidades nessa função, né, e tenho esse ponto crítico, ela vai ter o mesmo comportamento antes para qualquer ponto e depois. Ou seja, significa dizer que eu posso testar o sinal da minha função em um ponto só. Ao invés de ficar decorando sinal, por exemplo, lá no ensino médio, né, quando você tinha uma parábola que ela cortava em 2 pontos, né, e o A dela era positivo, maior que zero, né, você dizia, ela é positivo aqui, positivo fora e negativo dentro, porque o gráfico está abaixo. Não precisa mais disso. Você só precisa o quê? Claro, achar o ponto crítico, zero. Aí você vai pegar um candidato aqui antes de zero, por exemplo, o menos 1 e aqui o 1. Ah, professor, podia ser outro valor antes de zero? Podia, qualquer valor. Só que, pô, vamos pegar um cara que tem uma conta pequena, né? E aí eu tenho o seguinte, ó. Para x igual a menos 1, eu estou observando o intervalo x menor que zero, porque menos 1 está aqui. A minha derivada em menos 1 é quanto? 2 vezes, quer dizer, menos 2 vezes menos 1, que dá 2. O sinal do 2 aqui deu quanto? Positivo. Então, isso quer dizer o seguinte, menos 1, né? Positivo. Isso quer dizer que a minha função, ela é o quê? Crescente neste intervalo. Então, a conclusão é f cresce em o quê? Menos infinito, zero. Ou x menor que zero, né? Vamos botar assim, ó. X menor que zero. Essa é a minha conclusão. Então, o que eu sei? Se ela cresce aqui, então ela tem um gráfico assim, ó. Vamos pensar aqui, ó. Então tá aqui o zero, né? Então eu tenho um gráfico assim, indo para cá, crescendo, né? Antes do zero, né? Antes do zero. Depois eu já não sei o que acontece. Aí vamos pegar um candidato agora para depois, que é o 1. Pode ser qualquer outro valor, 2, 3, qualquer coisa maior que zero. O 1 ele vai estar estudando esse cara aqui. Aí eu vou jogar o 1 na minha função, ó, menos 2 vezes 1. Estou jogando na minha derivada, ó, no f', que vai dar menos 2. Menos 2 é negativo. Então, minha função o quê? Ela decresce, ó, derivada negativa. Então, f', ou f, desculpe, f decresce em x maior que zero. Então, a partir de zero, ela dá uma caída, certo? Então, é isso que a gente quer. Claro que ali no material fiz questão de colocar o gráfico também, tá certo? Vamos logo para o item A, tá certo? Depois a gente volta aqui para o item B, que aí a gente já vai fazendo o item e já vem na interpretação, beleza? Então, aqui, ó, no item A, né? Primeiramente, devemos obter os pontos críticos de f. Eles são os pontos de possível mudança de crescimento. Lembre-se das inflexões. Nem sempre, né, muda o crescimento. A gente vai ver isso aí. Pois bem, eu derivo igual a zero. Derivando igual a zero, eu achei a solução aqui. Eu dei o quê? Menos 2x igual a zero, achei zero. Note que f' igual a menos 2x é contínua em x pertencente a r. Temos, portanto, que o ponto de separação, né, que é um ponto crítico, vai ser c igual a zero. Assim, basta avaliarmos f', não f, cuidado, na hora da tabela aqui não joga em f, é um erro extremamente comum, é o cara usar o f aqui no lugar de f'. Em um ponto antes do zero e um ponto depois do zero, digamos x igual a menos 1 e x igual a 1. Podem ser quaisquer um, sendo um antes e um depois, nenhum após o zero. Eu vou ter essa informação aqui, gente. Daqui a pouco eu vou ler ela depois do item A.
Por que que isso funciona? Então, eu peguei o menos 1, né, que corresponde ao intervalo da parte, né, menor que 0, joguei na função, deu 2. O sinal é positivo, então ela é crescente neste intervalo. Joguei o 1, o sinal deu negativo, ó, tá aqui, então ela é decrescente neste intervalo. Portanto, f é crescente se o x é menor que 0 e decrescente depois. Então, se você for traçar o gráfico da função, deu exatamente isso, ó. 0 está aqui, então ela cresceu antes, ó, e depois decresceu. Olha só, essa sacada de jogar um valor aqui é o seguinte. A função ela tem o que a gente chama de propriedade congelante. Quer dizer, entre os pontos críticos, sejam eles por derivada da zero ou pela função não existir, né, não está definido, ou ser uma descontinuidade também, não necessariamente um ponto crítico, você tem que a função ter o mesmo comportamento de crescimento. Ela não muda. Então, basta você testar um sinal qualquer entre esses pontos de possível mudança. Então, em funções cuja derivada é contínua, a derivada não necessariamente a função, né, podemos aplicar valores antes, entre e após os pontos críticos para determinar o sinal da função em cada parte. Caso a função contenha descontinuidade, trataremos elas como pontos críticos, embora não sejam, né? Descontinuidade não necessariamente é ponto crítico, né? A gente tem que o ponto crítico é onde a derivada é 0 ou não existe, mas a derivada, então a função em si, né, a gente vai tratar a descontinuidade como um ponto crítico. Isso ficará mais claro com a solução dos itens a seguir, que é exatamente isso aqui, ó. Eu peguei um representante para todos os negativos, sendo menos 1. Um representante para todos os positivos, ó, x maior que 0, sendo 1. Joguei e tirei minha conclusão a partir de apenas um pontinho para cada intervalo desse. A grande dificuldade aqui, gente, é só achar os pontos críticos. No caso aqui só teve um, foi o 0, certo? Vamos agora para o item B, né? Que é esse aqui, ó, da retinha, beleza? Então vamos voltar ali para o quadro para fazer esse item B. Então, gente, ó, basicamente a mesma ideia nós vamos ter, tá certo? Então aqui, eu vou ter que botar aqui B, para você ver que a coisa é sistemática mesmo. Você não pensa muito para resolver uma questão dessa. Eu vou apagar aqui a tabela, porque eu não sei, talvez ocupe um pouco mais de espaço. Acho que não, acho que seria o mesmo. Então, primeiro eu vou achar o f' e depois vou igualar essa derivada a zero, se for o caso. Tá certo? Nem sempre uma função, né, vai ter raízes, mas vamos lá. Então, ó, eu tenho f' aqui, vai ser o quê? 2x menos 3, a derivada disso deu 2. Então, f' de x igual a 2. Quando eu fizer f' de x igual a 0, eu vou perceber que 2 é diferente de 0, ou seja, f' de x igual a 2, que é diferente de 0. Ou seja, minha função não tem raízes. Mas ainda assim ela tem sinal, né? Então a gente vai analisar do mesmo jeito o sinal da minha derivada. A minha derivada não tem zeros, mas ela tem sinal. Por quê? Nada aqui está mencionando ponto crítico. Tá certo? O ponto crítico é o ponto de separação. Mas se não tiver ponto crítico, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou ter aqui o x, vou ter um intervalo, vou ter o f', vou ter o sinal, que é o que importa para mim, e vou ter a conclusão. Neste caso aqui, gente, qual é o intervalo que eu estou analisando? Todo mundo. De menos infinito a mais infinito. R. Já que ela não tem ponto crítico, ela não tem ponto de separação. Então eu pego qualquer valor real. Me dá um valor qualquer aí, para eu substituir aqui na derivada. Sei lá, 0. Qual é f' de 0? 2. Por que, professor, 2? Porque, pô, para qualquer valor que entrar aqui, sempre sai 2. Esse sinal aqui é o que? Positivo. Qual é a conclusão? A conclusão é que minha reta, né, no caso eu sei que isso aqui é uma reta, minha curva, sei lá, né, no caso vamos supor que eu não soubesse que é uma reta, ela vai ser crescente sempre, certo? Então a conclusão é o que? G é crescente em R. Certo? Por quê? Porque o sinal da derivada é positivo independente o quê? Do valor de x, porque ela não tem pontos críticos. Claro que se a gente, né, voltar lá, né, no que a gente sabe de equação polinomial integral, veremos que isso é uma reta, ou o gráfico seria assim, ou seria assim. Aí lá no ensino médio, o que você sabe? Que aqui o A é maior que zero. O A de quem, professor? Dessa forma aqui, ó, AX mais B, maior que zero. Então aqui, meio que de cara, olhando aqui, se você soubesse lá do ensino médio, você podia dizer, ó, essa função é crescente porque o 2 aqui é positivo.
que corresponde, interessante, né, à derivada. E se fosse uma função que esse cara aqui fosse negativo, o gráfico dela seria assim, né? Aqui você pode traçar 2 pontos e ver. A gente pegou ali no soft, né? Fizemos ali o desenho. Vamos voltar aqui para o material para a gente tirar a nossa conclusão. Tá certo? Ver se tem alguma coisa nova a mais, né? Então aqui no item B, foi feito que, analogamente ao item A, devemos primeiramente obter os pontos críticos de G, caso existam, né? Até que acrescentar aqui, porque nem sempre a função tem ponto crítico. Eles são pontos de possível mudança de crescimento. Quando eu falo possível, entre aspas, porque, no exemplo passado, eu mencionei aqui, entre parênteses, que pode ser uma inflexão, né? A inflexão não muda crescimento. A gente vai ver isso aí mais à frente. Pois bem, eu vou pegar a função derivar, né? 2x menos 3, igualar a 0. 2 é diferente de 0, ou seja, sem pontos críticos. Neste caso, temos que G é crescente para todo x pertencente a R. Por quê? Porque a derivada aqui é sempre positiva, independente do valor de x. Eu não fiz nem tabela nesse caso, porque é meio óbvio, mas se você quiser, você segue aquela ideia. Ou seja, você pega um representante, joga na função e vê. Tá certo? Claro que por ser uma função constante, né, a tabela fica meio desnecessária. E olha só o gráfico, né? Da minha função, que é a função 2x menos 3, né? Aqui, ó. Então, para você jogar 0 aqui, vai dar quanto? Aí, ó, joguei 0 aqui, sei lá, tá marcando aqui menos 3, né? Que aqui tá o menos 2,5 menos 3. Se eu jogar por aí, qual vai ser a raiz, né? Da função, ó. É só você pegar aqui, igualar a 0. 2x menos 3 igual a 0. X vai ser 3 sobre 2, né? Mais ou menos aqui, ó, entre 1 e 2 dá o 1,5, né? Que é o 3 sobre 2. Então, assim, é o gráfico da função de fato. Tá certo? E você vê o quê? Que ela é crescente sempre, que a gente conseguiu tirar essa conclusão sem precisar ver o gráfico, viu, gente? Entenda, nessa questão, eu não pedi para vocês esboçar o gráfico. O gráfico aqui é só para confirmar que o que a gente achou de fato é verdade. No item A, né, nós percebemos que ela crescia antes do zero, ó, comportamento crescente, ó, aumentando, e depois do zero ela decai. Tá certo? E quem é o ponto de separação? Um pontinho crítico aqui, ó, o máximo local. Então, se tem um máximo local, normalmente antes do máximo local ela tinha que vir aumentando para depois diminuir, né? Se fosse o mínimo local, seria o inverso. Ela teria que vir descendo para depois subir. Então, você teria algo invertido, né? Seria decrescente e depois crescente. Então, é isso aí, certo? Próximo vídeo a gente vai estar fazendo, né, os itens C e D, que são esses aqui do exemplo, tá certo? Seguindo também a mesma linha, tá certo? De raciocínio. Primeiro deriva, depois acha os pontos críticos e aí seleciona representantes, acha os né, pega os intervalos, seleciona representantes e estuda o sinal em cada um desses subintervalos. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.